Bem-vindos a mais um vídeo de exercício, e nesse vídeo a gente vai fazer um exercício sobre transformação de fontes. A gente vai resolver o exemplo 4.8 do livro. O enunciado desse exercício nos diz: letra A. Para o circuito mostrado na figura 4.37, determine a potência associada à fonte de 6 volts. E letra B. Diga se a fonte de 6 volts está absorvendo ou fornecendo a potência calculada em A. Bom, a gente quer saber qual é a potência associada à fonte de 6 volts. A gente sabe qual é a tensão, a gente precisa descobrir qual é a corrente. E a gente vai resolver esse exercício usando transformação de fonte. Se eu quero descobrir qual é a corrente nessa fonte, eu preciso preservar essa fonte. Eu vou começar aqui pelo lado oposto. Aqui a gente tem uma fonte de tensão em série com um resistor de 5 ohms. Então, a gente pode transformar essa fonte de tensão em série com um resistor em uma fonte de corrente em paralelo com esse resistor de 5 ohms. Então, vamos começar a resolver o exercício por aí. Bom, então, como eu disse, a gente vai começar a nossa transformação por essa parte aqui do circuito. A gente precisa achar o valor da nossa fonte de corrente, que vai ficar em paralelo com o resistor de 5 ohms, depois da transformação da fonte de tensão em série com o resistor em uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. O valor dessa fonte, vamos chamar a fonte de S, vai ser 40 dividido por 5. Então, a gente vai ter essa fonte de 8 amperes, essa fonte de 8 amperes em paralelo com o resistor de 5 ohms. Esse resistor de 5 ohms está em paralelo com um resistor de 20 ohms. Então, a gente pode substituir por um resistor equivalente, que vai ter valor 20 vezes 5, dividido por 20 mais 5. Então, dividido por 25. Isso é igual a 4 ohms. Então, a gente pode pegar esse resistor de 4 ohms em paralelo com uma fonte de tensão de 8 amperes e transformar em uma fonte de corrente, em uma fonte de tensão, em série com o nosso resistor de 4 ohms, com esse equivalente de 4 ohms. O valor dessa fonte de tensão vai ter que ser igual ao valor da fonte de corrente vezes esse resistor de 4 ohms. Então, vai ser 8 vezes 4, a gente vai ter encontrado essa fonte de 32 volts. Então, essa parte toda aqui, a gente vai substituir por essa fonte de 32 e o resistor de 4 ohms. Agora, a gente tem esse resistor de 6 ohms, o resistor de 4 ohms, a fonte de 32 volts e o resistor de 10 ohms, todos em série. A gente pode pegar esses três resistores e transformar em um resistor equivalente, que vai ser um resistor de 10 mais 6 mais 4, vai ser um resistor de 20 ohms. Então, a gente vai ter um resistor de 20 ohms em série com a fonte de 32 volts. E a gente pode transformar isso em uma fonte de corrente em paralelo com um resistor de 20 ohms. E o valor dessa fonte de corrente vai ser igual a 32 dividido por 20, que é igual a 1,6 amperes. Então, daí, a gente vai substituir toda essa parte aqui do circuito por esse resistor de 20 ohms em paralelo com a nossa fonte de corrente. Agora, a gente vai ter encontrado esse resistor de 30 ohms. A gente vai ter esse resistor de 30 ohms e esse resistor de 20 ohms, os dois em paralelo. E a gente pode substituir os dois por um resistor equivalente de 30 vezes 20, dividido por 30 mais 20, então dividido por 50,
ohms, que é igual a 12 ohms. Então, a gente vai ficar agora com o nosso resistor de 12 ohms, e eu vou ter transformado esse resistor de 12 ohms em paralelo com uma fonte de corrente de 1,6 amperes em uma fonte de tensão em série com resistor de 12 ohms. Então, vou fazer 1,6 vezes 12, que é igual a 19,2 volts, em série com o resistor de 12 ohms. Legal! Agora que a gente chegou nessa configuração, vamos para a próxima parte, que é encontrar qual é a corrente que passa por essa fonte de 6 volts. Para encontrar qual é essa corrente que passa por essa fonte de 6 volts, a gente pode fazer o somatório das tensões ao longo desse caminho fechado. Então, vamos fazer as elevações de tensão sendo negativas. A gente tem menos 6 volts, então menos 6 volts. Todos esses elementos estão em série, então por todos eles passam a mesma corrente, que eu vou chamar de corrente I. Mais 4 vezes I, que é aquela tensão no resistor de 4 ohms, mais 12 vezes I, mais 19,2 volts, igual a zero. Então, resolvendo para encontrar I, a gente encontra que I é igual a menos 0,825 amperes. E se eu quero descobrir qual é a potência associada à fonte de 6 volts, agora eu já sei qual é essa corrente I. Eu sei que a fonte de tensão tem 6 volts, eu vou fazer P igual a V vezes I, mas essa corrente I, no sentido que eu calculei essa corrente I, ela está indo no sentido de elevação da tensão, dessa tensão na fonte de 6 volts, então eu vou ter P igual a menos V vezes I. Então, eu tenho que P é igual a menos 6 vezes menos 0,825, que é igual a 4,95 watts. A segunda questão nos pede para dizer se essa fonte de 6 volts está absorvendo ou fornecendo a potência que a gente acabou de calcular. A gente encontrou que a potência nessa fonte é de 4,95 watts. Essa potência é positiva. Como a potência é positiva, então a fonte está absorvendo a potência. Com isso, a gente termina esse exercício. É um exercício bem curtinho e vamos para o próximo.